Meus amados, a paz do Senhor, gostaria de convidá-los a lermos no livro do Apocalipse, capítulo 8, o nosso texto para a meditação de hoje. Apocalipse, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Apocalipse 8, versículo 1. Quando ele abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acho interessante este fato narrado por João dentro dos acontecimentos previstos para o futuro, quando ele descreve aqui no prelúdio dos acontecimentos que se darão a partir das trombetas, que nesse intervalo, nessa transição da abertura do 7º selo para o início da primeira trombeta, há um silêncio no céu, um silêncio que é interrompido a partir de uma manifestação de um anjo que oferece diante de Deus as orações dos santos. Nós temos aqui os acontecimentos do juízo de Deus sobre a humanidade nos fins dos tempos, descrito em 3 seções. Está na manifestação dos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus derramada sobre a terra. Entre os selos e as taças estão as 7 trombetas tocadas por 7 anjos. Trombeta nas Escrituras sempre tem a ver com convocação, com alerta, um chamado para a batalha. E este é o momento do alerta de Deus para toda a humanidade. O momento em que o juízo de Deus vem de forma ainda não total e absoluta, mas ainda parcial, como que numa tentativa de provocar nos homens um sentimento de arrependimento. Porque quando a gente chega na descrição das taças, aonde a ira de Deus será derramada de forma plena sobre a humanidade, ali já não há mais parcialidade do juízo, mas uma totalidade dele. Mas o que eu quero falar nesta noite não é sobre essa questão dos juízos prefigurados pelos selos, pelas trombetas e pelas taças, aonde nós vemos nos selos a manifestação da perseguição, da hostilidade do mundo ao remanescente de Deus sobre a terra. E a gente vê a partir das trombetas o julgamento de Deus sobre a humanidade ímpia, perversa e obstinada.
que tem a sua culminação na manifestação das 7 taças da ira de Deus, que será derramada sobre a terra. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nesta noite é que exatamente no meio, entre os selos, os 7 selos e as 7 taças, está aqui uma atividade que ocupa um lugar de importância e significado diante de Deus, correlacionado a todo o projeto de Deus, a todo o plano divino. E a palavra nos diz que quando o 7º selo foi aberto, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. O que é que está para acontecer que é tão solene, tão importante, tão significativo, ao ponto que o céu vive esse momento de solenidade tão interessante, que é descrito como um silêncio que acontece? O que nós vemos adiante é a narração de um acontecimento interessante para nós, quando no versículo 3 o apóstolo João descreve em sua visão, dizendo: veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aparece um anjo num exercício sacerdotal, e este anjo está ali diante do trono, perante um altar de ouro, e a palavra diz que foi dado para ele muito incenso, para ser oferecido com as orações de todos os santos. E nós sabemos que incenso nas Escrituras sempre foi símbolo da oração. O salmista disse: suba a minha oração perante a tua face como incenso, Senhor. E está aqui uma porção generosa de incenso que estava sendo queimado, para que este incenso, junto com as orações dos santos, subisse diante das narinas de Deus, e ele pudesse sentir o cheiro suave das orações dos seus santos. Diz que é a oração de todos os santos. Há tantas formas diferentes de orar, há tantos níveis de condição humana para a oração, há tanta pessoa de capacidades diferentes, há pessoas profundamente intelectuais, com uma linguagem apurada, capaz de proferir orações que mais parecem poesias. Mas há pessoas tão simplórias, há pessoas tão trôpegas em suas palavras. Mas uma coisa que nós temos aqui é que a oração chega diante de Deus como um conjunto maravilhoso, como uma sinfonia perfeita, como uma grande orquestra dos santos que chega diante de Deus, cada um com a sua participação, cada um com seu acorde, cada um com seu instrumento, formando esta harmonia perfeita. Porque a palavra diz que chega lá diante de Deus o incenso com a oração de todos os santos, com a oração dos sábios e com a oração dos simples em seu entendimento, com orações rebuscadas e carregadas de uma verbosidade
Deus em lágrimas e expressões agonizantes, de forma que essa grande orquestra da oração chega diante de Deus numa harmonia tão perfeita, numa harmonia tão singular e preciosa, que é Deus que está recebendo, como um perfume aromático. Se você hoje já dobrou os seus joelhos diante de Deus, se você hoje já derramou alguma lágrima aos pés do Senhor, você perfumou o céu nesse dia. O céu foi perfumado com a sua oração, o incenso chegou às narinas de Deus. A minha pergunta é: você perfumou o céu hoje? O céu foi perfumado com a sua oração? O que é maravilhoso é que há milhões e milhões de crentes aqui na terra orando todos os dias, especialmente numa crise como esta, em que o mundo está debaixo de uma situação tão terrível, em que a gente percebe que tem havido um despertamento para a oração, não só dos crentes, mas até daqueles que não são crentes. Mas que Deus sabe distinguir a tua oração do meio dessa multidão de vozes que sobe diante dele. Ele consegue distinguir o perfume da minha oração, o perfume da tua oração, porque Ele tem esta capacidade. E o olfato de Deus é apurado demais para distinguir cada aroma que sobe diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. E o que a gente percebe é que esse capítulo 8 aqui, no início, revela um momento de orações. A oração, ele é precedido pelo momento da luta, da tribulação, da perseguição, do martírio, do derramado sangue, que é descrito nos capítulos anteriores. Onde a gente chega no capítulo 6, e a palavra diz que debaixo do altar estava a alma dos mártires, que clamavam e diziam: ó santo Deus e poderoso Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Sempre a pressão sobre o povo de Deus sempre resulta em orações intensas diante dele. No Getsemane, quando Jesus estava sob a pressão daquela dor, Lucas descreve-nos dizendo assim: e em agonia ele orava mais. É uma igreja que se dobra diante dele, que muitas vezes as nossas agonias aqui em oração, nossas lágrimas, nosso choro, chega diante dele com um perfume suave e agradável, que faz ele sentir-se comovido com as nossas orações. Aleluia! Se você hoje já chorou, já clamou a Deus, o céu foi perfumado nesta noite com a sua oração diante do Senhor. Que linda descrição que João nos dá do que acontece quando os joelhos se dobram aqui na terra, o que acontece no céu. Aqui João não diz que Deus sentiu o perfume da minha pregação, ou o perfume dos meus cânticos, só para você entender a importância e o significado que a oração ocupa diante de Deus. É mesmo no meio de tudo isso que a oração se centraliza. Você sabia que quando Deus mandou dispor
os utensílios do tabernáculo, ele os dispôs em maneira em que cada um ocupasse um lugar que revelasse algo muito importante. E quando se entra dentro do tabernáculo propriamente dito, as pessoas que ali entravam viam bem no meio do tabernáculo, diante do véu que se introduzia para o Santo dos Santos, o altar de ouro, bem no centro, bem no meio. E esse altar de ouro era o altar onde o sacerdote oferecia o incenso perante a face do Senhor, e ficava lá bem no centro, porque este é o lugar que a oração deve ocupar na vida da igreja, na vida de um crente, na vida de um fiel. Ela deve ocupar o lugar de centralidade. A oração é o exercício mais nobre e mais especial da alma humana. É a expressão máxima da nossa fé. É o ponto mais alto da nossa intimidade com Deus. Aleluias. A palavra diz que a fumaça do incenso sobe diante dele. E a palavra diz que o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Observa que a oração que sobe diante de Deus é a mesma que descerá em resposta para a terra. Aqui ele descreve, nessa simbologia de acontecimentos terríveis, como trovões, vozes, relâmpagos, terremotos, porque a oração é esta via de mão dupla, este canal de reciprocidade entre o crente e Deus. A terra é afetada à medida que a igreja ora, à medida que joelhos se dobram e o clamor sobe diante de Deus, a resposta desce para a terra. Há manifestações de Deus na terra, que é descrita aqui em trovões, relâmpagos e todas essas coisas assim. Aleluias. Dá para você começar a se tornar mais motivado e corajoso. Primeiro a oração sobe, depois ela desce em respostas. João está descrevendo os acontecimentos que revelam a soberania de Deus sobre a história humana, e ele coloca a oração dentro de um papel fundamental no desenrolar do plano de Deus para a história. Nós estamos diante de um momento que é urgente que nós, como igreja, clamemos ao Senhor. A terra precisa ser visitada pela resposta das orações dos santos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Se os versículos, os capítulos anteriores descrevem a perseguição, a hostilidade, o sofrimento, a dor, o martírio, o derramado sangue, e o capítulo 8 revela esse momento intenso da oração, do clamor, do ronco, do gemido, você percebe que vai se desenrolar uma manifestação de Deus em seu ato de soberania, do desenrolar dos acontecimentos finais da história, como o Senhor da história.
E a promessa de Deus para a sua igreja é que Ele fará distinção entre o seu povo e aqueles que são os que desprezam a Deus. Ele já tinha dito na sua mensagem à igreja: como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tentação, da tribulação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Nós estamos diante de um acontecimento em escala mundial, que é uma espécie de prenúncio do que está por vir dentro das profecias bíblicas. Quando surgirem na terra o abrimento dos selos, as trombetas de Deus e a culminância do juízo com o derramamento das taças, das 7 taças, essa terra viverá o tempo mais terrível da sua história. Não haverá um só lugar em que possa se esconder da ira de Deus. A ira se manifestará sobre toda a natureza, sobre os astros, sobre os oceanos, sobre a vegetação, os animais, sobre os rios. Se abaterá sobre os homens de forma assustadora e absurda, em pragas, em ais. João descreve diante da manifestação das trombetas, quando ele chega da 4ª para a 5ª trombeta, ele viu uma águia voando no céu, que dizia: ai, ai, ai dos homens que estão sobre a terra. A igreja não estará aqui para ouvir estes ais, porque antes da igreja ouvir estes ais, ela já ouviu a trombeta de Deus lhe chamando para a glória. E o que é que a igreja está fazendo? Ela está aguardando o aleluia tão esperado. O aleluia tão esperado. Porque se a igreja começa nesse intenso clamor, ela vai terminar no capítulo 19 com aleluia guardado. Porque aleluia é uma palavra universal, e aleluia ela não nasceu na terra, aleluia nasceu no céu. E existe um aleluia que João descreve, que será o momento da descrição da vitória final. Porque se passamos pelo choro, pela intensidade da oração, a gente termina cantando. A história para o povo de Deus terminará em um grande aleluia. Versículo 1 do capítulo 19 diz assim: depois dessas coisas, ouvi a voz do céu, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão, que dizia: aleluia. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus santos. E outra vez clamaram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: amém. E de novo: aleluia. Então saiu do trono uma voz que dizia: louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia. O céu inteiro está em um momento de adoração e de aleluia. E a palavra aleluia quer dizer o quê? Louvai ao Senhor. É toda a criação chamada para adoração.
pois já reina o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Quem é noiva já está pronta. Não tem esse negócio de estar se aprontando para a vida de Jesus. O crente nascido de novo está pronto. Tem gente que parece que vive a vida toda se aprontando. Como é que está? Estou me preparando para a vida de Jesus. O texto diz que a noiva está pronta. Está pronta, preparada. Regozijemo-nos, nos alegremos, pois são chegadas as bodas do Cordeiro. Foi-lhe dado que ele se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. E disse: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei aos pés para adorar, e foi-lhe dito: não adorem, sou conservo teu e de teus irmãos. É assim que a história culminará, um grande brado de aleluia, de louvores ao Deus eterno. E aqui há um chamado para a ceia das bodas do Cordeiro. E quem é chamado para a ceia das bodas do Cordeiro não será convidado para aquela outra ceia que nós não queremos ir. Qual é? A ceia do grande Deus, a ceia da ira de Deus, aonde quem será convidado? Deus disse que será as aves de rapina, para comer carne de reis, de poderosos e de grandes que se rebelaram contra o Criador. O que a gente espera? O grande dia. Por enquanto, vamos continuar clamando. Qual é a nossa oração mais urgente? Maranata, vem Senhor Jesus, vem o teu reino, vem o teu reino. Nós não mais, Senhor Deus querido, conseguimos ver nada de bom nesta terra. A terra nos está vomitando. A gente precisa de entrarmos neste ambiente onde Ele diz que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem clamor, nem morte, pois as primeiras coisas são passadas e tudo será feito novo. Não vamos mais viver com medo de nada. Que terrível que a humanidade tenha que padecer debaixo da ira divina, porque ignora a Deus, porque despreza o Criador, porque o diabo inimigo cegou o entendimento da humanidade para compreender que a trombeta de Deus está tocando mais uma vez. Que um acontecimento de proporções tão grandiosas como esta não pode acontecer sem que tenha algo da parte de Deus nisso. É um grande alerta. Mas Apocalipse nos diz que diante de todos os juízos de Deus, diz que a humanidade não se arrependeu dos seus pecados. Terrível. Nem nas pragas do Apocalipse a humanidade vai se arrepender de seus pecados, nem com todas as desgraças que virá. Diz as Escrituras que eles não se arrependeram de seus pecados. Mas você que já está arrependido e se arrependendo todos os dias, não só do que você faz, mas do que você é, porque o seu desejo é ser revestido da sua habitação, que é do céu, e se ver livre de toda a escravidão do pecado para honrar a Deus. Continue perfumando o céu com a sua oração, enquanto se desenrola todas as coisas segundo o propósito soberano de Deus. Louva. Aleluia. Aleluia. Se você não perfumou o céu com a sua oração, faça agora. Feche seus olhos, fale com Deus, fala com Ele, chora.
salmista Davi diz que o Senhor tem um registro. Nossas lágrimas são colocadas em depósito. Ele diz: coloca as minhas lágrimas no teu odre, as minhas orações estão no teu livro, Senhor. Seja assim.